Prezados amigos, que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida. O tema da mensagem é: a presença de Deus nos torna fortes. Em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 9, registra a Bíblia Sagrada. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Glória a Deus. Amados amigos, inicialmente o texto por si só explica a razão de Davi se fortalecer. Ou seja, o Senhor era com ele, diz a palavra. Agora surge uma pergunta: por que o Senhor era com Davi? O que Deus via em Davi ao ponto de lhe conceder tamanha graça? Nós vamos ver algumas das qualidades desse monarca que atraía tanto a atenção do Senhor. Davi, esse servo de Deus. Meus amados amigos, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele adorava Deus desde a sua mocidade, diz a palavra. Era uma pessoa humilde, sincera, e ele era obediente ao Senhor. Dentre tantas outras qualidades, ele era destemido, ele era um homem de guerra. Mas o que mais marcava mesmo era que Davi, ele tinha um coração quebrantado para com Deus. Quando Davi ele era repreendido, ele não escondia o seu pecado, mas arrependido, Davi buscava humildemente o perdão de Deus. Davi confiava na misericórdia de Deus. Ele procurava viver o que o seu filho Salomão, que foi o sucessor ao trono, mais tarde escreveu em Provérbios 28:13, que diz da seguinte maneira: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Glória a Deus, diz a palavra de Deus. Meus irmãos, quando Davi foi escolhido por Deus para ser o novo rei de Israel, a nação estava sendo governada pelo rei Saul, qual acabou perdendo o trono por causa de sua insensatez, de sua arrogância, da falta de humildade e, por último, por ter abandonado ao Senhor. Enquanto que o Espírito do Senhor deixava Saul, o enfraquecendo, Davi se fortalecia, tornando-se cada vez mais poderoso a cada dia, pois o Deus dos exércitos, diz a palavra, estava com ele, era com ele. Afastado de Deus, Saul, ele via o filisteu Golias como um gigante diante dele. Porém, Davi via como um gigante apenas o seu Deus, o nosso Deus, pois o seu coração e a sua confiança estavam no Senhor. Meus amados amigos, ouvintes da palavra de Deus, que Deus abençoe sua vida por estar ouvindo a palavra. Algumas pessoas já me perguntaram: pastor Deromar, por que Davi, um homem que chegou a cometer pecados terríveis contra o Senhor Deus, incluindo maldades contra a vida de pessoas inocentes? Entre essas pessoas podemos destacar o adultério, com a esposa de um fiel soldado de seu exército, Urias, qual acabou sendo morto a mando do próprio Davi. Como pode, diante de toda essa situação, por ser ele, ainda ser ele um homem segundo o coração de Deus? Inclusive, essa passagem, ela está lá em 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 14, a parte B do versículo, que diz: já tem buscado o Senhor para ser um homem segundo o seu coração. É um trecho da Bíblia, a parte B desse versículo. Meus amados, a minha resposta foi o seguinte: Davi, ele era um homem que, mesmo com as suas fraquezas, ele temia e estremecia diante do Senhor. Ele era uma pessoa humilde e também Davi, ele era uma pessoa obediente a Deus. Ele obedecia ao Senhor, ele obedecia a seus pais e até mesmo ao próprio rei Saul. Ele respeitava a unção que ainda havia sobre a vida de Saul. E ele via o próprio Saul, ele via como seu rei, Ele via na pessoa de Saul o seu rei. Davi tinha uma qualidade a qual Deus procura em todo ser humano, procura em mim, procura em você, que é a sinceridade. Davi, ao ser confrontado por causa do pecado, ele não culpava ninguém. Ele não jogava a culpa em cima de nenhuma outra pessoa, mas ele sempre assumia as suas transgressões. E é isso que Deus procura de mim, procura em você, procura em todos nós. Davi sempre agiu de maneira diferente em relação ao casal Adão e Eva, nossos primeiros pais, que ao pecarem contra Deus, desobedecendo a Deus lá no jardim do Éden, No Éden, Adão culpou a Eva. Para Deus, quando Deus falou com a mulher, ela culpou a serpente, sempre jogando a culpa em alguém. Deus não quer saber. Davi sempre assumia suas transgressões e Deus procura corações sinceros. E nós devemos ser humildes e assumir nossos erros. Eu encontrei na internet, navegando na internet, eu encontrei uma bela frase de uma pessoa americana, Mirtin Robson Stanton, que dizia: Deus conserta um coração partido
se lhe dermos todos os pedaços. Davi conhecia a graça e a misericórdia. Ao pecar, ele se entregava sem reserva a Deus. Por isso Deus era com ele, Deus era com Davi. E cada dia diz a Bíblia que ele se tornava mais forte no Senhor e Deus era com ele, por causa da obediência e da sinceridade. Mais tarde, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele orienta a igreja dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus procura pessoas fortes nele para que possamos ou para que possas vencer o pecado. Até porque sem Jesus nada podemos fazer. O pastor Adailton Rogério, em um de seus artigos, escreveu sobre alguns personagens bíblicos que não foram fortes em Deus para renunciarem ao pecado. Abre aspas. Eva não foi forte para vencer a curiosidade. Adão não foi forte para vencer a voz de Eva. Caim não foi forte para vencer a fúria e terminou matando seu irmão Abel. Sara não foi forte para vencer a ansiedade de ser mãe. Judas não foi forte para vencer a cobiça e Sansão não foi forte para vencer a concupiscência carnal. Amados amigos, ouvintes da palavra de Deus, que possamos obedientemente buscarmos em Deus a graça suficiente para que nós possamos viver uma vida completa de vitória em Cristo Jesus. Se com sinceridade e incondicionalmente guardarmos a sua palavra em nossos corações, com certeza nós venceremos as lutas. Ele garante-nos a vitória. A sua presença em nossas vidas nos tornará cada dia mais fortes nele. E isso depende da palavra que nós guardarmos e obedecer. Deus, ele não mudou. A palavra de Deus é bem clara. Se no passado a sinceridade e a comunhão levaram Deus a ser com Davi, o Senhor quer também ser em minha e em sua vida. Só dependerá de nossa escolha no momento, ou melhor, no presente. Que Deus abençoe você e sua família e até a próxima oportunidade, se assim o seu Deus nos permitir. Compartilhe a mensagem, deixe o like, inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e seus familiares. Muito obrigado. Amém.